Olá pessoal, meu nome é Daniel Orquiza, essa é a disciplina de Circuitos Elétricos 1. Nós estamos na nossa 9ª aula, onde nós vamos estar tratando de técnicas adicionais de análise. Nós acabamos de ver análise nodal e análise de malhas. Tá? Então essas técnicas que nós vamos ver agora são auxiliares na análise de circuitos e são muito importantes. O teorema de Thevenin e Norton e assim por diante, tá? São fundamentais para a análise de muitos circuitos. Primeiro tópico que a gente vai tratar é o teorema da superposição, tá? E a transformação de fontes. Tá? Nas próximas aulas nós vamos ver o teorema de Thevenin, Norton e condição de máxima transferência de potência. Então circuitos lineares, como os que nós estamos tratando aqui, que possuem componentes lineares, onde nós estamos trabalhando nos limites aí das grandezas, de tensão e corrente, em que os componentes se comportam de forma linear, as saídas apresentam relação linear com as entradas. Tá? Então, circuitos lineares obedecem o princípio da superposição. Então, qual que é o princípio da superposição? Aqui está destacado o teorema da superposição. Em circuitos com mais de uma fonte, tá? A corrente ou a tensão em cada ramo do circuito é a soma algébrica da corrente ou tensão no ramo produzida por cada fonte individual. Ou seja, imagina que você tenha mais de uma fonte em um circuito. Se você deixar uma de cada vez ligada e as demais desligadas, tá? E medir, por exemplo, a tensão em um ramo para cada fonte ligada, você vai obter um resultado diferente. Se você somar cada um desses resultados individuais, tá? Você vai ter a tensão naquele mesmo ramo com a contribuição de cada uma das fontes, simultaneamente. Então esse é o teorema da superposição. Se somarmos a corrente no ramo medida ou calculada com cada fonte atuando isoladamente e as demais fontes desligadas, obtemos a corrente resultante de todas as fontes atuando conjuntamente. Então, antes de falar em mais detalhe sobre superposição, é importante a gente discutir um pouquinho o conceito de linearidade novamente. Tá? Então, vamos considerar o seguinte circuito ilustrado aqui, e imagina que a gente quer a tensão sobre o resistor R5, orientada nesse sentido aqui. Então, está chamado aqui como a variável VR5, a tensão sobre R5 de 4 kΩ. Tá? Você tem uma fonte de tensão V1, gerando uma tensão V1 de 10 volts, tá? 5 resistores com diferentes valores aqui em quiloohms, assumindo que todos os componentes aqui são lineares, a fonte e os resistores, tá? A lei de Ohm se aplica, portanto, V igual a RI, onde R é uma constante no regime linear. Então, nesse ponto do curso, a gente já tem técnicas, já domina técnicas suficientes para poder resolver com facilidade esse circuito aqui. Mas, só como um exercício de pensamento aqui, vamos adotar a seguinte abordagem. Vamos adotar um valor arbitrário aqui para VR5, tá? De 4 volts, e a partir desse valor, ver que valor de fonte geraria esses 4 volts sobre o resistor R5, e depois a gente consegue corrigir isso, assumindo que o circuito se comporta de forma linear. Tá? Então a ideia aqui é, se você dobrar a tensão da fonte, o que vai acontecer com a tensão VR5 sobre o resistor R5. A gente imaginaria que ela dobraria também, seria proporcional. Se você, no lugar de 10 volts, aplicar 5 volts aqui, VR5 deveria cair pela metade também. Então, a gente, sabendo a relação entre essas tensões, tá, a gente consegue posteriormente ajustar a tensão de VR5 para bater com esses 10 volts aqui. Faz sentido? Então, se a gente assume que VR5 é 4 volts, qual que vai ser a corrente aqui? 4 volts, tá? Convenção passiva, a corrente vai estar para baixo. 4 volts, usando a lei de Ohm, tensão sobre resistência igual a corrente, então 4 dividido por 4K vai dar 1 mili, tá? E R5 igual a 1 mA. Então, essa corrente aqui está fluindo por R5 é 1 mA, caso a gente tivesse uma tensão de 4 volts aqui. Por continuidade de corrente, esse mesmo 1 mA que está fluindo aqui para baixo vai estar vindo aqui da esquerda para a direita e passando por R4. Tá? Então, se você tem uma corrente de 1 mA percorrendo R4, a gente pode de novo usar a lei de Ohm, V igual a RI, e descobrir qual que é a tensão sobre R4. Note que se a corrente está nesse sentido, da esquerda para a direita, a tensão vai estar nesse sentido contrário, convenção passiva, componente passivo, e R vezes I, 1 mA vezes 2 kΩ,
vai dar 2 volts. Tudo bem? Então, VR4, né? Tensão sobre o resistor R4 é 2 volts, como está escrito aqui. Além disso, né, a gente pode usar a LKT aqui, né? 4 volts nesse sentido, mais 2 volts no mesmo sentido, vai dar uma tensão entre esse nó de baixo e esse nó aqui de cima de 6 volts. Bem simples de observar isso. Com isso, a gente também consegue calcular a corrente que percorre, né, que passa por R3. Qual que vai ser essa corrente então? Né? Se tem 6 volts caindo sobre o resistor de 6 kΩ, né? Então a corrente I vai ser igual V sobre R, no caso é R3 aqui, VR3 a gente poderia chamar aqui, né? Isso vai ser igual 6 dividido por 6 vezes 10 a terceira, que dá para facilmente ver que é 1 mA. 1 mA, então tem 1 mA fluindo para baixo aqui, né? Note a convenção passiva aqui também. 1 mA, né? Que é esse cara aqui fluindo para direita, né? A partir desse nó, então saindo para baixo e saindo para direita, então tem que ter uma corrente aqui de 2 mA entrando nesse nó, né? E por consequência fluindo através de R2. Então, ok, né? Aqui está escrito, essa corrente aqui que percorre R3 é 1 mA, 1 mA mais o outro 1 mA que está fluindo para a direita implica, né, 2 mA entrando, né, aqui no nó e por consequência passando por R2, tá? Então a tensão sobre R2, usando convenção passiva e tudo mais, vai ser 7 kΩ, né, V igual a RI, vezes 2 mA. Tá? 7 vezes 2, 14 volts. 14 volts, nesse sentido aqui, vai ser a tensão sobre R2. Tranquilo? Aí, se você tem 14 volts aqui e 6 volts aqui, né? De novo, a gente pode aplicar a LKT, essa tensão somada a essa outra tensão nesse mesmo sentido, vai nos dar uma tensão nesse mesmo sentido aqui de 20 volts, tudo bem? Sobre o resistor R1 agora. Tá? E aí a gente pode calcular a corrente por R1, né? Se é 20 volts, né, dividido por 10 kΩ, você tem aqui 2 mA, 2 mA fluindo, né, por R1 de cima para baixo. Aí, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes novamente, né, você tem a corrente entrando nesse nó, porque a corrente entrando nesse nó vai ser igual a corrente saindo aqui para baixo, mais a corrente aqui saindo para a direita, que era 2 mA e 2 mA ambas. E daí a gente conclui que a corrente provida pela fonte é 4 mA. Mas a gente já tem a tensão da fonte. A tensão da fonte é a tensão entre esse nó aqui de baixo e esse nó aqui de cima, que é os 20 volts. Tudo bem? Tá, então, da análise realizada, utilizando somente a lei de Ohm, concluímos que se VR5 fosse 4 volts, como a gente presumiu no começo aqui, a tensão da fonte seria 20 volts. A tensão entre esse nó e esse nó aqui, que é a tensão que a fonte está gerando, seria 20 volts. Como de fato a gente sabe que a tensão da fonte é metade disso, 10 volts, é seguro a gente assumir que a tensão aqui, no lugar de ser 4 volts, é 2 volts. Essa tensão aqui é 2 volts. Basicamente todas as tensões que a gente calculou caem pela metade, né? Tá? Mas então, ou seja, isso é um exercício útil para a gente entender o conceito de linearidade. E é importante a gente notar que esse tipo de relação só ocorre quando você tem circuitos que são lineares. Então, se o circuito é linear, você pode tratá-lo através de um conjunto de equações algébricas, lineares, simplesmente, né? Um sistema de equação, por isso que a gente tem tratado os circuitos com sistemas de equações, sistemas matriciais, né, algébricos, que os sistemas são basicamente lineares. E, por exemplo, essas equações são obtidas através de análise nodal e análise de malha. Usando essas análises, nós obtivemos conjuntos de equações aí algébricas lineares. Então, o que a linearidade exige, né? Ele exige duas coisas, a aditividade, tá? E a homogeneidade, o escalonamento. Vamos ver o que são essas coisas, né?
Aditividade significa que a saída causada por duas ou mais fontes é a soma da saída causada por cada fonte individualmente. Tá? Então você tem um sistema, né? Vamos imaginar que você tem um sistema e a saída, né, devido a uma entrada x1 é igual a y1. Tá? Se você pega esse mesmo sistema S e agora aplica uma entrada x2, né, você vai ter outra saída, y2. Se agora você pegar novamente esse mesmo sistema e aplicar x1 mais x2, se o sistema é linear e a aditividade está assegurada, você vai ter na saída aqui as saídas individuais de cada uma das entradas. Então, y1 mais y2. A homogeneidade ou escalabilidade significa que multiplicar a entrada por uma constante implica que a saída é multiplicada pela mesma constante. Então, se você tem aqui, né, um sistema, novamente, tá? E você tem uma entrada x1 gerando uma saída y1. Se agora você pega o mesmo sistema e aplica na entrada k vezes x1, onde k é uma constante, tá? Você vai ter k vezes y1 na saída, mesma constante multiplicando a saída original. Tá? Então isso é homogeneidade, e o que a gente apresentou aqui em cima é aditividade. Então as duas coisas estão implicadas, né, quando você tem linearidade. Então isso implica que a saída gerada por uma dada fonte do circuito é proporcional à grandeza associada a essa fonte, seja ela tensão ou corrente. Se você dobra a tensão de uma fonte, né, e a saída é a tensão em um dado ramo do circuito, como a gente viu, dobrar a tensão da fonte significa que a tensão naquele ramo vai dobrar também. É justamente o que a gente acabou de exemplificar. Pessoal, então, para começar a abordar o teorema da superposição, vamos considerar o circuito que está ilustrado aqui, que ele tem duas fontes de tensão, né, V1 e V2, e 3 resistores. Então a gente pode, a princípio, resolver esse circuito utilizando as técnicas que nós já conhecemos, né? Então, como exemplo, a gente pode utilizar a análise de laços, tá? A gente vê que a gente tem dois laços independentes, duas malhas, e calcular as correntes de malha desse circuito. Então, se a gente considerar os dois laços orientados no sentido anti-horário, com as correntes I1 e I2, como ilustrado aqui, né, a gente pode obter, por inspeção, as equações de malha, né? Então, para o laço 1, as resistências contidas no laço são R1 e R2, então multiplicando em 1 vai aparecer R1 mais R2. R2 está compartilhado entre o laço 1 e o laço 2, então multiplicando I2 nessa equação para o laço 1, vai aparecer um menos R2, e a fonte de tensão está com seu potencial orientado no sentido de referência, então surge do lado, o sinal positivo do lado direito. Na malha 2, corrente 2, as duas resistências são R2 e R3 desse laço, tá? Então as respectivas resistências aparecem multiplicando I2, R2 de novo, né, está compartilhado entre o laço 1 e o laço 2, então R2 aparece com sinal de menos multiplicando I1 aqui, e a fonte de tensão está orientada no sentido contrário ao de referência, então sinal negativo aqui do lado direito. Tá? Se a gente substituir os valores numéricos, né, R1 mais R2 é 7 mais 10, tá? 17K, R2 é 10K, então esse menos R2 vai virar menos 10 vezes 10 a terceira aqui, e R2 aparece aqui novamente, né? R2 mais R3 é 10 mais 2, que dá 12 vezes 10 a terceira. Tá? Então nós temos essas duas equações. A gente pode pegar a primeira equação e isolar I2 nela, né? Basicamente passar esse termo para o lado direito, depois dividir tudo por menos 10 a quarta, tá? Você vai ter I2 igual a menos V1 sobre 10 a quarta, mais 1,7, que veio desse termo aqui, né, vezes I1. Tá? Se a gente pegar todo esse termo aqui para I2 e agora substituir na segunda equação, que é essa daqui, nessa posição aqui, a gente vai ter isso daqui no lugar de I2, que é a mesma expressão, e agora o lado esquerdo está tudo em função de I1, e isolando I1 do lado esquerdo, a gente obtém que I1 é uma constante, né, 0,115 vezes 10 a menos 3 vezes V1, menos outra constante, 0,096 vezes 10 a menos 3 vezes V2. Então, se a gente operasse de forma similar, nós poderíamos obter uma expressão similar para I2, tá? Que é função de V1 e V2,
Mas se a gente observar tanto uma quanto a outra expressão, a gente vê que ambas são somas de dois termos, né? Primeiro que fornece a contribuição de uma fonte, a fonte V1, e o segundo que é a contribuição de outra fonte, a fonte V2. Fica bem claro de ver isso. Esse resultado sugere que a gente poderia obter a contribuição isolada de cada uma dessas fontes, né? A contribuição para I1, né, da fonte V1 e a contribuição para I1 da fonte V2. Se em seguida a gente somar esses dois resultados, nós deveríamos obter a expressão que a gente obteve no slide anterior. Para calcular a resposta devida somente à fonte V1, por exemplo, nós temos que desligar a fonte V2. Né? Mas aí surge a questão, como que a gente desliga uma fonte de tensão, no caso a fonte de tensão V2? Aquela velha história, uma fonte desligada de tensão vai gerar 0 volts. Então, portanto, a fonte é equivalente ao curto-circuito. Por quê? Né? Ela vai gerar 0 volts entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Então, portanto, eles vão estar no mesmo potencial, e isso é satisfeito se esses dois pontos são conectados por um condutor perfeito ou estão em curto-circuito. Tudo bem? Então, se a gente desligar essa fonte aqui, a gente vai ter um curto nessa posição. Se a gente desligar essa outra fonte aqui, a gente vai ter um curto nessa outra posição. Então, para determinar a contribuição, que a gente vai chamar de I1', somente da fonte de tensão V1 para a corrente 1, tá? A gente vai utilizar um circuito abaixo onde a gente desligou o V2. Né? Então a gente está vendo só a contribuição de V1. Aí fica simples a gente ver que a gente pode associar esses resistores aqui, né? Um resistor em série com dois resistores R2 e R3 em paralelo entre si, tá? De tal forma que a resistência equivalente desse conjunto aqui vai ser 8,67 kΩ. Portanto, a corrente que vai fluir, né, pelo laço da esquerda, que vai passar por R1, vai ser o próprio I1', é V1 dividido por essa resistência equivalente, que dá 0,115 vezes V1 mA. Agora a gente vai chamar de I1 duas linhas a contribuição não de V1, mas de V2 para I1. E aí, para obter o I1 duas linhas, né, a gente usa esse circuito aqui. Então note que todas as grandezas aqui são duas linhas, porque é a contribuição só de V2. Desligamos V1, portanto, deixamos só V2 funcionando. Tá? Para obter essa corrente I2, duas linhas, na verdade, a gente pode associar R1 com R2 em paralelo, depois dessa associação associar a mesma com R3 em série, obter uma resistência equivalente, tá? E obter essa corrente I2, duas linhas. Então a resistência equivalente aqui no caso vai ser R2 em paralelo com R1, associado em série com R3, ou seja, só somado, de tal forma que a gente obtém, né, um circuito equivalente aqui, que é o seguinte, né, V2, e toda essa associação que a gente acabou de definir aqui vai ser esse resistor equivalente aqui, tá? Então R3 em série com R1 em paralelo com R2, mas note que a corrente que vai fluir aqui, né, vai ser o mesmo I2', que está I2 duas linhas, né, que está definido aqui, tá? Então, se a resistência equivalente é 6,12 kΩ, né, basta a gente notar que I2 duas linhas está no sentido contrário da convenção ativa aqui, então vai aparecer esse sinal de menos aqui, e você vai ter que I2 duas linhas é menos V2 sobre a resistência equivalente. Isso vai dar menos 0,163 vezes V2 mA. Então, dado que a gente determinou I2 duas linhas, a gente pode voltar para o circuito original com V1 desligado e obter o I1 duas linhas. Como é que a gente pode fazer isso? Uma das formas é por divisor de corrente, né? A gente quer a corrente nesse ramo aqui por R1, né? Então a gente vai pegar a corrente I2 duas linhas, que aqui estaria fazendo o papel da corrente da fonte, né? I2 duas linhas, e multiplicar pela resistência do outro ramo. A gente quer a corrente que passa por R1, então multiplicar por R2 sobre R1 mais R2 vezes I2 duas linhas. Tá? Divisor de corrente, a gente obtém I1 duas linhas dessa forma. Substituindo os valores, I1 duas linhas vai dar menos 0,096 vezes V2 mA. Moral da história, pessoal, se a gente agir dessa forma, desligando as duas fontes, a gente vai obter duas correntes. I1 linha a gente obtém desligando a fonte V2, e I1 duas linhas que a gente obtém desligando V1, que se a gente somar, né, a gente vai obter uma corrente 1, escrita aqui, né, que é exatamente a mesma corrente
obtida quando a gente resolveu sem separar as fontes, né, com as duas fontes presentes. Então, isso nos induz ao princípio da superposição, né? O princípio da superposição permite dividir um problema, às vezes complicado, em dois ou mais problemas mais simples. Você resolve e encontra uma corrente ou uma tensão do circuito somente com uma fonte, depois com outra fonte somente ligada, e assim por diante, e depois soma essas respostas para obter a corrente ou a tensão devido a todas essas fontes atuando conjuntamente. Tá claro? Então, além disso, né, a superposição também pode fornecer informação sobre qual que é a contribuição de cada fonte para uma determinada grandeza. Às vezes é interessante a gente saber isso. Então, nós aplicamos o teorema da superposição a um circuito que contém fontes de tensão, né, mas aí surge a pergunta, como a gente poderia aplicar isso quando o circuito contém também fontes de corrente? Ele ainda vai ser válido, mas como é que a gente desliga, por exemplo, uma fonte de corrente, né? Para fazer isso, né, a gente considera que uma fonte de corrente desligada, ela vai gerar quantos amperes? Né? 0 amperes. Então imagina que você tem uma fonte independente de corrente aqui, por exemplo, né? Se ela está gerando 0 amperes entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, entre essa seção do fio e essa seção, I igual a 0, significa que necessariamente esse circuito tem que estar aberto, né? Porque daí não vai fluir corrente. Então uma fonte de corrente desligada é equivalente a um circuito aberto. Então, uma fonte de tensão desligada é equivalente a um curto, uma fonte de corrente desligada é equivalente a um circuito aberto. Vamos agora considerar um circuito com uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, né? Fonte de tensão gera 2 volts, fonte de corrente gera uma corrente de 1 mA, tá? Circuito com 2 laços. E a grandeza que a gente está interessado, a grandeza de saída ou a grandeza que a gente quer calcular é a tensão sobre R3, VR3, tá? Orientada nesse sentido aqui, de baixo para cima, sobre esse resistor de 4 kΩ aqui. Então, para considerar a contribuição de VA somente, né, a gente desliga IB. Para desligar IB, esse ponto e esse ponto aqui de baixo, esse nó e esse nó tem que estar em aberto. Então, para determinar a contribuição VR3' de VA para VR3, substituímos IB por um circuito aberto, como está mostrado aqui, tá? E a gente pode utilizar divisor de tensão. Tensão que vai cair sobre R3 vai ser a tensão da fonte, VA, vezes R3 sobre, né, a resistência total, R1 mais R2 mais R3. Tá? Simples assim. Então, substituindo os valores, né, R3 4K, R1 e R2 2 e 1K respectivamente, a gente obtém que VR3', que é a contribuição somente devido a VA, né, é 1,143 volts. Para calcular a contribuição de IB, né, a contribuição de IB para VR3 a gente vai chamar de VR3 duas linhas, para distinguir de VR3'. A gente deixa IB ligado, desliga VA, né, então VA se torna um curto, e daqui a gente vê que usando o divisor de corrente, né, a gente pode inicialmente calcular essa corrente aqui, que passa pelo ramo de R3, e depois, usando essa corrente, né, usar a lei de Ohm, multiplicar R3 por essa mesma corrente aqui, que a gente vai chamar de IR3 duas linhas, né, multiplicada por R3, isso vai nos dar VR3. Tá? Então, o primeiro passo, utilizando o divisor de corrente, a gente vê que IR3 duas linhas é a resistência do outro ramo em paralelo, R1, sobre R1 mais R2 em série com R3, vezes a corrente da fonte IB. Então isso nos dá IR3 duas linhas. E daí, multiplicando IR3 duas linhas por R3, né, usando a lei de Ohm, a gente obtém VR3. Note que a conversão passiva foi usada aqui, substituindo os valores, tá, isso nos dá, coincidentemente, 1,43 volts também. Não que necessariamente isso sempre vai ocorrer logicamente, né? Mas esse é o VR3 duas linhas, que é a contribuição da fonte de corrente IB. Somando as contribuições, né, de VA e de IB para VR3, ou seja, somando VR3' com VR3 duas linhas, a gente vai obter, né, 2,286 volts. Tá? VR3 com as duas fontes ligadas. Então a gente dividiu o problema em dois, né, deixou uma fonte só ligada por vez. Lembrando que fonte de corrente desligada, então, é equivalente a um circuito aberto. E obteve a tensão, grandeza de saída aqui, que é a tensão sobre o ramo, né, do resistor R3. Tá? O teorema da superposição também pode ser utilizado em conjunto com a análise nodal e de laços. Né? Você
determinar uma corrente de laço, a contribuição de cada fonte para uma determinada corrente de laço, ou a contribuição de cada fonte independente, né, para uma tensão nodal. Tá? Só uma observação, como você trata, né, se você for resolver algum problema utilizando o artifício do teorema da superposição, um circuito que tem fontes dependentes. Né, você não desliga a fonte dependente, ela vai estar presente, né, quando você desligar cada uma das fontes independentes, ela tem que estar lá. E a variável de controle da fonte vai ser diferente, né, em cada um dos casos. Imagina que você desliga essa fonte, né, I vai ser diferente, nesse caso, do valor de I quando você desligar essa outra fonte aqui. Então vamos, nesse exemplo aqui, desligando a fonte de tensão, o circuito seria esse daqui. Você teria um resistor de 1 ohm aqui, continuaria aqui, né, fonte de tensão desligada é um curto, ainda teria esse resistor aqui de 3 ohms. A fonte dependente de tensão controlada por corrente estaria aqui ainda. Você não desliga ela. E a fonte de corrente, que é a fonte que a gente quer determinar a contribuição dela aqui, também fica no circuito, tá? 6 amperes. E o circuito está aqui, né? Agora a corrente de controle, né? A tensão aqui vai ser 2 vezes a corrente de controle, vai ser essa corrente aqui que vai passar por esse fio. No outro caso, né, se a gente desligar a fonte de corrente, isso aqui vai corresponder a um circuito aberto, né? Então o circuito vai ser essencialmente esse daqui, resistor de 1 ohm aqui, fonte de tensão que a gente quer achar a contribuição dela permanece aqui, então gerando os 12 volts dela, resistor de 3 ohms permanece aqui também, e como a gente disse, a fonte dependente também permanece aqui. Mas agora, né, esse ramo aqui vai estar em aberto, né? Note que a corrente aqui, I, né, que vai fluir aqui, vai ser diferente de I que vai fluir aqui. Então a gente chamaria aqui, por exemplo, de I', né, e aqui também, logicamente aqui de I duas linhas e aqui também, né? I' vai ser diferente de I duas linhas, e o I original vai ser a soma de I' com I duas linhas, tá?